Boa noite para todo mundo. Hoje, 1º de junho de 2023 e vamos para o resumão do dia, pessoal. Bom, começando pelas bolsas da Ásia, por lá bolsas fecham mistas, tá bom? Algumas positivas, outras negativas. A positividade se deu principalmente em relação ao dado que saiu ontem na China, que foi o PMI Caixin. E este PMI, ele vem acima de 50, mostrando aí uma expansão. Lembrando que o PMI Caixin, pessoal, em relação ao PMI que foi divulgado ontem, né? Ou anteontem, lá na China, o PMI Caixin ele é mais abrangente. Eu explico isso no vídeo do PMI. Então, este PMI, ele traz aí uma positividade. É claro que fica um contraponto aí que deixam os investidores na dúvida se de fato a economia chinesa está em expansão ou não, dado que o PMI industrial que saiu na terça-feira, se eu não me engano, né? Saiu na terça-feira, veio abaixo do esperado, é abaixo de 50, e já o PMI Caixin veio acima do esperado. De qualquer forma, o PMI Caixin sendo mais abrangente, ele acabou contaminando positivamente aí, primeiro a commodity, o minério de ferro, fechou com mais de 5% de alta nesta madrugada e ao longo do dia ele ainda subiu mais um pouquinho. E aí, obviamente, que contaminou positivamente aí todas as mineradoras do mundo. Elas ficaram bem positivas no dia de hoje com esse dado vindo positivo lá da China, ok? De qualquer forma, bolsas na Ásia no misto. Minério de ferro, já comentei com vocês, 5% de alta. E traz essa positividade aqui para as nossas ações aqui do Brasil. E o petróleo, pessoal, ele estava mais dentro da estabilidade logo pela manhã, mas ao longo do dia ele engata uma alta aí na expectativa de que lá nos Estados Unidos, na próxima reunião de política monetária, não vai ter uma alta de juros. Então ele pega essa positividade aí e fica positivo também, só que vale lembrar que dia 4 de junho tem a reunião da OPEP, que eles vão anunciar aí se vai ter corte ou não de produção, e isso obviamente pode mexer com a cotação do barril de petróleo. De qualquer forma, commodities no dia de hoje no positivo, ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, pessoal, bolsas da Europa hoje bastante positivas, tá? Em se tratando especificamente de indicadores por lá, hoje saiu o CPI da zona do euro, que é a inflação ao consumidor por lá, e ela vem abaixo do último dado e abaixo do esperado. O CPI núcleo, né, que é aquele que exclui alimentos, energia e tal, ele vem 5,3% ou 5,1%, e o último dado foi de 6%. É claro que assim, ainda está muito longe da meta de 2% do Banco Central da zona do euro, do Banco Central Europeu, porém, esta queda foi uma queda significativa, foi uma queda que fazia um tempo que não se via por lá, efeito aí da taxa de juros mais alta do Banco Central, isso acabou animando as bolsas por lá. E vale lembrar, pessoal, que a inflação, ela cai num cenário em que a taxa de desemprego foi mantida estável, tá? Hoje também saiu a taxa de desemprego por lá e ela vem numa estabilidade. Então a gente tem inflação caindo, mas você não tem um número de desempregados aumentando. Então isso acabou deixando as bolsas por lá bem positivas e elas também seguiram a positividade das bolsas dos Estados Unidos, ok? Vamos lá para os Estados Unidos falar dele agora também, então. Bom, por lá, bolsas no positivo, bem positivas, inclusive, bolsas com mais de 1% de alta, tá? Primeiro, vamos lá, ontem à noite, na Câmara, foi aprovado a retirada aí por 2 anos, do teto da dívida americana. Isso trouxe um alívio para os mercados e esta aprovação agora está no Senado, tá? Pelo menos até a hora que eu tô gravando aqui, ainda não tem notícia de aprovação no Senado. De qualquer forma, a preocupação dos investidores era muito mais com a Câmara do que com o Senado. Então, assim, o mercado deu por vencido esse tema, que vai ser aprovado no Senado, e que o Joe Biden vai sancionar, isso tudo antes do dia 5 de junho, e vai dar tudo certo sobre esse tema. E essa positividade aí deixa as bolsas por lá, esse tema, né, deixa as bolsas por lá bem positivas. Além disto, vamos falar dos indicadores econômicos por lá. Hoje saíram indicadores de emprego, que um deles é o ADP, que é a prévia do... Assim, era considerada a prévia do payroll, né? Ele veio forte, pessoal. Ele veio acima. A variação de empregos privados nos Estados Unidos, ela vem 100 mil empregos acima do que era esperado. Era esperado coisa de 170 mil empregos e veio 278, alguma coisa assim. Certo? Então, assim, é um número expressivo, é uma variação relativamente forte. Né? Mostra que os empregos nos Estados Unidos ainda seguem firmes e fortes. Isso corrobora com o JOLTS, que saiu essa semana, que eu também comentei com vocês. E, enfim, o ADP também, e obviamente que gera uma expectativa aí de que os dados de emprego que vão sair amanhã em relação ao payroll também provavelmente vão vir fortes, mas só vendo para ter certeza. De qualquer forma também, pessoal, em contraponto a esse dado forte de emprego, hoje saiu o PMI industrial e ISM. Todos dois vieram abaixo de 50 e abaixo do esperado.
Se a gente pega, mostrando uma contração, né, do setor industrial dos Estados Unidos. Se a gente pega esse PMI industrial, pessoal, e abre ele para entender melhor os dados, a gente observa que tem 2 itens lá que tem um peso um pouco mais expressivo. Um chamado de New Orders, que são as quantidades de novos pedidos que o consumidor faz à indústria, e ele caiu consideravelmente, e o price, então assim, que os preços também caíram consideravelmente. Então caiu a demanda e aí o preço vem em reboque, né? Então esses dois aí, eles têm um peso significativo na composição do PMI, e eles vieram bem abaixo do esperado, jogando o PMI para baixo. Então assim, o PMI mostra que o setor industrial dos Estados Unidos está assim fraco, só que contrapõe um dado de emprego forte. Então assim, mais uma semana que a gente segue aí com indicadores antagônicos, né, nos Estados Unidos. Alguns mostram economia fraca, outros mostram alguns setores específicos da economia fraco, outros mostram aí que o emprego dos Estados Unidos continua forte, enfim. O S&P na hora, a Bolsa dos Estados Unidos, ele até ficou na dúvida ali da reação, do que ele fazia com aqueles dados, mas ele engatou uma alta aí na expectativa de que na próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos não vai ter um aumento de juros, talvez só na outra, mas não nessa de junho. E acabou animando as bolsas, e o fato aí desse imbróglio do limite do teto da dívida americana ter sido aparentemente solucionado. Isso acabou deixando as bolsas por lá bem positivas, ok? Bom, vindo aqui para o Brasil, aqui a gente segue a tendência mundial. Então, bolsas no mundo inteiro positivas, e a nossa bolsa aqui acabou ficando bem positiva. É claro que incentivada aí pela questão das commodities que estavam positivas, incentivado pela positividade do mundo. E também, pessoal, as preocupações em relação ao que estava acontecendo lá em Brasília hoje também aparentemente foram resolvidas. E também vamos falar do PIB já já. Vamos falar primeiro de Brasília. Bom, por lá foi aprovado na Câmara e no Senado a estrutura ministerial do governo Lula. Para isso ele ele liberou aí, né, 1,7 bilhões em emenda parlamentar. É um negócio surreal, é um dos maiores valores liberados em emenda parlamentar, ou orçamento secreto aí, como vocês queiram chamar, do presidente para o Congresso. Mas a medida provisória foi aprovada. Isso dá uma acalmada nos mercados, considerando que essas relações institucionais em atrito geram estresse nos mercados, então esse atrito ele foi aparentemente apaziguado. Vale lembrar, pessoal, que o Arthur Lira, que ele é o presidente da Câmara, ele se posicionou em relação a isso, que assim, espera uma presença mais forte, uma participação maior do governo dentro do Congresso, uma vez que eles não têm uma base forte ali para conseguir aprovar os seus projetos. Ao se posicionar desta forma, e esses últimos posicionamentos do Arthur Lira, em se tratando de, por exemplo, o projeto do arcabouço fiscal foi aprovado pelo Brasil e pelo Arthur Lira, enfim, se posicionando aí como, deixando claro que o governo tem uma base fraca, coincidentemente ou não, o STF acabou desenterrando um projeto que existe lá de 2018 contra o Lira, se eu não me engano, relacionado à corrupção. Então, surgiu esse tema aí agora no STF, depois que o Lira resolveu fazer esses pronunciamentos que ele fez, que eu comentei com vocês. Vamos acompanhar. Bom, de qualquer forma, esse tema da estrutura ministerial do Lula foi sanado, foi resolvido. Isso traz um alívio para o mercado, que corrobora aí com a nossa bolsa positiva e com o nosso dólar no negativo, ok? Além disto, saiu o PIB hoje do Brasil, e o PIB veio surpreendentemente alto. Ele veio 4% na base anualizada e 1,9% na base trimestral. Isso é um valor muito mais alto do que o que era esperado, do que o último dado apurado, pessoal. Se a gente pega o PIB e destrincha ele, vamos abrir ele primeiro em 2 blocos. Um bloco de produção, e um bloco de demanda. Dentro deste bloco de produção, se a gente abrir, nós temos o que aqui no Brasil? Agro, indústria e serviços. Lembrando que serviços representa mais de 60% do nosso PIB, né? Mas considerando essas 3 divisões, a indústria não performou bem, o serviço subiu relativamente pouco, na verdade ele vinha melhor no ano passado, teve uma queda nesse ano e agora deu uma leve recuperada. E o que na verdade puxou, foi o carro-chefe de ter feito um PIB, nosso PIB ficar tão positivo assim, foi o agro, que no ano passado teve uma contração e que neste ano ele conseguiu subir incríveis 21%. É uma das maiores altas na métrica PIB, né, pessoal, do agro desde a década de 90. É algo realmente assim bem expressivo, tá?
e acabou puxando todo o PIB para o positivo no Brasil. Bom, isso a gente olhando na métrica de produto, né? De produção, perdão. Se a gente olha na métrica de demanda, o que a gente tem de demanda? Demanda das famílias, a demanda do governo e os investimentos. Bom, a demanda das famílias segue em queda, tá? Até porque a taxa de juros continua alta, a renda das pessoas tem caído, né? Comparativamente aí tem a questão da inflação, enfim. Então a renda das famílias caiu. O consumo do governo aumentou, o governo está gastando mais. E a parte de investimentos caiu, ou seja, no ano passado os investimentos estavam muito maiores aqui e este ano não. Mas de qualquer forma o peso é menor na apuração do PIB, né? E o carro-chefe aí que puxou mesmo o PIB aí, por mais que serviços tenham uma participação muito maior, essa alta expressiva do agro aí colocou o nosso PIB num patamar muito positivo. E, obviamente, pessoal, isso corrobora aí com a alta da bolsa, né? Isso anima os mercados. Você já tem um contexto mundial positivo. Você ainda tem boas notícias internas, aí é a combinação perfeita aí para a alta da bolsa, perdão, e a queda do dólar por aqui, ok? Bom, então é isto. Espero que tenham entendido o dia de hoje, espero que tenham aproveitado as movimentações, espero que o mês de junho de vocês tenha começado muito bem. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha aqui para eu ficar sabendo. E amanhã destaques, né, pessoal? E até semana que vem. Beijo!